Construct Productions. Hey. Olá, bem-vindos de volta. E se você ainda não me conhece, meu nome é Grace, eu estou na reta final de medicina e aqui neste canal falo muito sobre os meus estudos e sobre a minha grande paixão, que são os livros. E hoje eu quero trazer algumas coisas para não fazer se você resolver estudar na Argentina. E são coisas que eu gostaria muito de ter tido conhecimento antes de tomar minha decisão de estudar medicina na Argentina. Quero adiantar aqui que tudo que eu falar nesse vídeo é baseado em minha própria experiência. Então pode ser que você assista, mas não concorde com as coisas que eu vou colocar aqui. E não tem problema nenhum nisso, cada pessoa tem a sua experiência, tem seu contexto, tem a sua história de vida. E dentro das minhas experiências, é sobre isso que eu vou falar. Então já aviso isso para que não venham me xingar nos comentários. Porque eu vou falar algumas coisas aqui que quem sabe serão polêmicas. Sem mais enrolação, vamos lá. A primeira coisa que você não deve fazer se você resolver estudar na Argentina: não subestime as faculdades privadas. Quando eu resolvi estudar medicina na Argentina e comecei a pesquisar, existia poucas informações na internet, então meu conhecimento foi basicamente da UBA. Tanto que eu cheguei na Argentina sem saber exatamente o que estava acontecendo, que faculdades existiam, nem nada disso. Hoje é muito mais fácil você ter acesso a esse tipo de informação. Então eu cheguei 100% focada na UBA. E era isso que eu queria saber e não queria saber de nada além disso. Partindo disso, muitas pessoas começavam a falar mal das faculdades privadas. E aí eu acabei absorvendo muito daquilo e realmente pensei que era daquela forma. Mas eram pessoas que não tinham menor conhecimento prático das coisas, não sabiam o que estava acontecendo, estavam reproduzindo aquele diz que me diz, que o amigo do meu amigo, do amigo do amigo falou. E era nisso que eu acreditava. Ora, o meu contexto financeiro também não fosse dos mais favoráveis, eu nem poderia pensar numa faculdade privada naquele momento, eu gostaria sim de saber que existiam outras opções. E nesse caso, eu poderia muito bem ter me planejado de uma forma diferente, juntado um dinheiro, feito um pé de meia ali, e poderia ter ido diretamente para a faculdade que eu estou hoje. Tenho certeza que seria uma decisão muito mais acertada. E eu respeito muito aquelas pessoas que sempre idealizaram uma faculdade pública. Inclusive eu tenho minha irmã que estuda na UBA, tenho vários amigos que amam estudar na UBA e que realmente a UBA foi a melhor decisão que a pessoa tomou. Não foi o meu caso. Realmente não me adaptei ao método, foi muito diferente do que eu imaginava. Posso dizer que em todos esses anos, a minha experiência em fazendo um bom tempo de guardas, que seriam os plantões como estudante ali, em alguns hospitais, eu convivi com todos os tipos de aluno, de todos os tipos de faculdade. E a verdade é que eu nunca senti que eu sabia menos do que qualquer pessoa ali. Ao contrário, era uma troca muito interessante, em que um ajudava o outro com conhecimentos que não tinham sido adquiridos ainda. E isso foi muito, muito bacana. E isso só me fez entender que quem faz a faculdade, na verdade, é o próprio aluno. Eu sempre fui uma aluna que nunca me contentei só com o que a faculdade me entregava. Assim como tem alunos bons, tem alunos ruins em qualquer faculdade. Não é a placa que está na frente de um prédio de uma faculdade que vai fazer milagre, se o aluno não se dedicar e não fizer a sua parte. Em todo esse tempo, eu vi muitos alunos que se agarraram à ideia que tinha que ser na UBA, por exemplo, e ficaram ali sacrificando anos das suas vidas em algo que simplesmente não estava funcionando. Penso muito numa analogia sobre este assunto, que é aquele sapato muito bonito, que ele é lindo, maravilhoso, que você quer muito usar ele numa festa, mas quando você coloca ele é apertado para você. O sapato é lindo sim, mas quem sabe não sirva pra você. Eu posso garantir que eu não me arrependo da minha decisão, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu vi realmente uma evolução, eu vi que eu estava saindo do lugar e isso foi muito importante para me dar força para não desistir do meu sonho. Cada um conhece os seus motivos, cada um sabe o porquê está fazendo o que está fazendo. Eu respeito a história de cada um, mas a minha experiência pessoal é exatamente essa. Se o negócio não está dando certo, você não precisa desistir de tudo. Talvez você só tenha que mudar a rota. A segunda coisa que você não deveria fazer se você resolver estudar medicina na Argentina: não pense só em Buenos Aires. Existem muitos outros lugares que também existem faculdades de medicina, tanto públicas como privadas. Então esteja com a cabeça aberta para La Plata, para La Rioja, para Santo Tomé, para Corrientes. Pense em outros lugares. Porque se o Buenos Aires, dentro da sua pesquisa, o custo de vida está muito elevado, você não precisa desistir de tudo por causa disso. Você pode experimentar em outras faculdades, em outros lugares, que o custo de vida será bem menor. Eu cheguei à conclusão que eu deveria ter vindo para São Borja, que é onde eu estou hoje, desde o começo da faculdade. Só que, infelizmente, eu não sabia dessa opção. Se o meu problema era financeiro, como era, eu poderia muito bem ter trabalhado em São Borja, já que eu sou uma pessoa que sempre trabalhei, então eu tenho experiência em muitos ramos, então eu poderia ter trabalhado em São Borja e ido fazer a faculdade
em Santo Tomé. Meu contexto teria uma qualidade de vida melhor, numa casa mais confortável, que é o que eu estou fazendo hoje, sem abrir mão de morar com o meu filho, que é um ponto que me machucou durante muito tempo. Foram anos que eu acabei sacrificando por puro medo e por desconhecimento. Buenos Aires acabou sendo, nesse tempo, um lugar com custo de vida elevado, com uma correria sempre atrás de apartamento, a cada 6 meses tinha que trocar de apartamento, porque reajustava o aluguel, e isso me incomodava bastante, porque o que eu via acontecer com os meus colegas, que muitas vezes eles tinham prova, aquela semana de prova, tinha que correr atrás de apartamento para mudar, tirando o foco e atrapalhando para fazer as provas. É muito importante as pessoas conhecerem que existem essas outras opções. Por exemplo, nós temos uma faculdade pública aqui em Corrientes, que é muito próximo daqui. Não existe só Buenos Aires. Existem outros lugares, só que infelizmente as pessoas não sabem disso. A terceira coisa que você não deveria fazer se você resolver estudar medicina na Argentina, é que eu nem vou me deter muito, que seria a questão do idioma. Tem um vídeo que eu falo um pouco sobre isso, sobre a questão do espanhol, eu vou deixar nos cards. O aprendizado do espanhol, ele está intimamente relacionado com a sua boa adaptação na cidade e também com o seu sucesso na faculdade. É importante que você vá com o espanhol pelo menos básico, que você saiba se virar, que você consiga ir num mercado, num restaurante, se localizar na cidade. Isso vi durante muito tempo, muitas pessoas desistindo, porque pensavam que o aprendizado do idioma seria muito mais fácil do que foi. Você sabe, antes, acaba não sendo um choque tão grande quando você chega e se depara em um país onde estão falando espanhol. Hoje a dificuldade com o idioma a nível mundial, isso não tem só a ver com a Argentina, é um dos fatores mais importantes que faz com que pessoas acabem voltando para os seus países de origem. Você pode evitar isso se preparando um pouquinho antes, que foi algo que eu não fiz. Quarta coisa para não fazer se você resolver estudar na Argentina: não vá sem planejamento. E aqui eu estou falando de planejamento financeiro mesmo. Aqui quem vos fala é alguém que fez justamente isso. Lembro bem que eu fiz um acordo com a empresa que eu trabalhava, então eu recebi uma quantia de dinheiro, e essa quantia de dinheiro foi para me organizar, para poder fazer essa mudança. Paguei uma assessoria para poder fazer a documentação, e aí comecei a providenciar tudo que eu ia precisar. Acabei ficando sem dinheiro até para o apartamento, que eu fui dividir com outras pessoas. Eu tive que conversar com essas pessoas que ou eu iria para uma residência estudantil, mas eles queriam muito que eu morasse com eles para acabar diminuindo o aluguel para todo mundo. Então eu tive que parcelar diretamente com eles e acabar pagando para eles depois, nos meses seguintes, o meu valor de entrada em um apartamento. E eu cheguei em Buenos Aires com apenas R$200 no meu bolso. E eu quero trazer em algum momento essa fase, como que foi isso, de chegar sem dinheiro em Buenos Aires, porque realmente foi uma fase muito difícil, eu passei muita dificuldade lá. E não é pra ter luxo não era pra sair pra comer fora, não era pra nada disso, era pro básico, eu não tinha dinheiro pro básico. Então, quem sabe, justamente pela minha experiência, que eu vou ser a mais chata que vocês irão encontrar na internet sobre essa questão de planejamento, de cuidado com o que as pessoas estão falando na internet para vocês. E não é disseminar medo nem nada disso, é justamente evitar que vocês cometam algum erro. Imaginam que é de um jeito, mas é de outro. É importante levar em consideração que nem todas as pessoas têm a mesma condição de vida. Vou sempre alertar, eu vou sempre chamar atenção para esse ponto, porque eu não vejo as pessoas falando disso. Apenas quem sente na pele sabe a importância que é das pessoas alertarem. O que eu faria se fosse hoje, então? Hoje eu faria um planejamento financeiro, eu me organizaria, eu trabalharia muito e juntaria dinheiro ali para viver 3 meses, deixaria esse dinheiro guardado, sem os valores de mudança, sem nada disso. Um dinheiro ali, que eu não mexeria por nada. Não seria um dinheiro para viver, seria apenas para uma emergência. Reserva de emergência. Quem estuda um pouquinho de investimento sabe que o ideal é 6 meses. Mas eu ainda digo 3 meses, quem sabe seria o suficiente. Porque eu vi muita gente nesse tempo que acabou tendo que desistir de tudo porque nunca tinha pensado na possibilidade de passar por algum perrengue. Como o pai ficar desempregado, ter uma doença na família, alguém sofrer um acidente, pessoas que dividem apartamento ali com você, que você conta com o valor do aluguel dessa pessoa ali todo mês, simplesmente abandonar o apartamento do nada, isso já aconteceu comigo também, e mais de uma vez, por sinal. Então, isso tudo são coisas que você precisa levar em consideração para você, nesse primeiro momento de dificuldade, você estar preparado. Tem muitos fatores que podem acabar impactando na sua vivência na Argentina. E se você faz tudo com segurança, a sua vida será muito mais leve e o seu sono também. Eu já respondo uma pergunta aqui. Eu dividiria apartamento com outras pessoas? Se fosse hoje, eu iria para um hostel, para uma residência universitária, ou moraria sozinha. Mas não dividiria apartamento. E eu entendo, eu precisei fazer isso, não era algo que eu gostava, e nem todo mundo tem essa mesma experiência. Eu conheço pessoas que dividem por anos apartamentos, nunca dá problema. Só que nem sempre é assim. Quinta coisa que você não deve fazer se você resolver estudar na Argentina: não espere demais para decidir. Uma coisa que eu pensei em todos esses anos sempre foi a seguinte frase: por que eu não fiz isso antes?
Eu sinto que eu evoluí muito nesse tempo. Sinto não, eu vejo que eu evoluí muito como pessoa nesses anos. E as pessoas que me conheceram lá em 2015 talvez sintam isso, mas existe uma diferença enorme da Grace de 2015 para a Grace que está hoje em 2022. E quando você vive fora do Brasil, você tem uma experiência em outro país, você amadurece muito. Simplesmente abre os olhos para o mundo. Você, quando passa um sufoco, você tem que resolver tudo sozinho, você tem que se virar, você tem que dar um jeito. Exatamente isso que te faz crescer e ser independente. Eu sinto em todos os níveis que eu sou melhor. Eu sou uma melhor mãe, uma melhor amiga, uma melhor esposa, uma melhor profissional. Eu sou melhor em várias áreas. Melhor estudante, e eu poderia enumerar aqui. Porque foram as áreas que foram impactadas na minha vida, foram em todas as áreas. Em todas as áreas eu sofri algum tipo de transformação. Dentro da bagagem da minha história de vida, eu tenho muitas histórias de luta. Eu poderia dizer, se você tem uma história parecida com a minha, que não fique apenas no planejamento. Como eu falei no item anterior, o planejamento sim é muito importante. Mas nós temos que entender que existe uma fase sim de planejamento, mas nós não podemos perder o timing da decisão, de arregaçar as mangas e ir para frente. É importante ter essa meta, colocar-lhe um prazo para você fazer as coisas, o momento que você vai agir e que vai parar de sonhar, tornar tudo isso realidade. Hoje é muito mais difundido essa história de estudar fora do Brasil, de estudar medicina na Argentina do que na minha época. Hoje é muito mais fácil para se encontrar as informações que se precisam. Se lá, antes de 2014, eu tivesse um pouco do conhecimento de tudo isso que eu tô falando para vocês, eu teria ido estudar na Argentina e parado de insistir uma vida que simplesmente não me fazia feliz. Quem sabe você olhe para essas coisas que eu pontuei aqui e você não concorde porque a sua história foi completamente diferente da minha. O compromisso é realmente contar, relatar tudo que eu vivi. Então, baseado na minha história, acredito que essas são coisas que você não deveria fazer se você resolver estudar na Argentina. Se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever. Nós temos vídeos 2 vezes por semana. Deixa seu like, o seu comentário. Me conte aí nos comentários se você já pensou em estudar medicina na Argentina, ou em outro país, e se você está pensando em morar fora. Ou deixe uma pergunta, quem sabe eu possa fazer um vídeo para responder um assunto que você quer muito saber. Não esqueça de mandar esse vídeo para aquele seu amigo que está pensando em estudar na Argentina. Sabe, essas informações possam ser de grande utilidade para ele. E é isso, e nos vemos no próximo vídeo.